Vamos abrir em Provérbios, o livro de Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículo 9 e 10. Esta é a sexta mensagem sobre o tema: e se encherão fartamente os teus celeiros. Assim a palavra do sábio Salomão: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos orar a Deus, meu irmão, para que o Espírito continue nos dando entendimento ainda mais profundo sobre esta palavra, sobre esta exortação que Deus faz através de Salomão. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, nós graças te damos, meu Deus, porque esta é uma igreja sábia. Esta é uma igreja que maneja bem a palavra da verdade, de um povo que tem olhos iluminados, de um povo que é verdadeiramente ensinado pelo teu Espírito Santo, não pela lógica, não pelas filosofias humanas, mas pelo poder do teu Espírito, que nos ensina, que nos revela, que nos faz compreender os teus mistérios, que nos leva às profundezas do conhecimento da tua palavra. E é este conhecimento que faz com que a nossa vida esteja edificada sobre um fundamento sólido, de ouro, de prata e de pedras preciosas. Um alicerce sólido, que mesmo quando as chuvas caem, mesmo quando os rios transbordam, mesmo quando os ventos sopram com fúria e se lançam contra a casa, contra a nossa vida, não podem derrubá-la, porque ela está bem construída, ela está bem alicerçada. Então nós queremos nessa noite, meu Deus, de quarta-feira, crescer mais ainda no conhecimento da tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, coloca dentro do nosso coração, da nossa mente, o conhecimento dos teus caminhos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, Igreja Santa e Gloriosa de Jesus Cristo, povo que o Senhor escolheu para o louvor da sua glória desde antes da fundação do mundo, povo que tem o privilégio de ter os seus nomes inscritos no livro da vida antes mesmo de Deus fundar essa terra. Amém? Então, meus irmãos amados, como eu falei anteriormente, é a sexta mensagem
Deus permite que o pastor traga ao púlpito da igreja sobre esta exortação, sobre este conselho que Salomão traz para o povo de Deus, de honrar a Deus com seus bens, com as primícias de toda a sua renda. E Salomão diz que isto traz um benefício. Quando você honra a Deus nesta área, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa expressão, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, isto é símbolo de prosperidade e riqueza. Eu tenho dito aqui à igreja que prosperidade e riqueza, quando a Bíblia fala de prosperidade e riqueza, não é nesse sentido que o mundo capitalista fala. Não é no sentido de você ser uma pessoa que possua muitos bens materiais, seja dono de muitos imóveis, tenha, sabe, uma gorda conta bancária. Não. Ter prosperidade e riqueza da parte de Deus não é necessariamente a pessoa que possui muitos bens. Não é necessariamente uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem $1 milhão, $2 milhões, não. Prosperidade e riqueza é quando você tem da parte de Deus o suprimento de todas as tuas necessidades. Você pode não ter uma casa própria, morar de aluguel, mas Deus vai suprir o dinheiro para você pagar o teu aluguel todos os dias da tua vida. É Deus suprindo as necessidades de você ter o alimento na tua mesa, o teu vestuário, a condição de educar os teus filhos, enfim, de você viver uma vida digna. Em todas as tuas necessidades, você sentir que Deus se faz presente, está suprindo aquilo que você necessita. Amém? Isto é viver uma vida de prosperidade e riqueza, é você ter paz, é você ter a tua família, uma família abençoada, um casamento sólido, filhos que te dão prazer, sabe? Tudo isso é um contexto muito grande que abrange prosperidade e riqueza. Então, o que nós temos ensinado à igreja, por inspiração de Deus nesses últimos cultos, é muito importante, você já percebeu, para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para a tua vida profissional, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, quando você vê que no mundo inteiro, em toda a face da terra, o país inteiro, o mundo inteiro, o planeta inteiro está sendo atingido por graves crises econômicas e financeiras. Você liga a televisão, hoje o rádio, abre um jornal, uma revista, o que você ouve falar? É só do aumento do dólar, que a bolsa caiu em Nova York, caiu a bolsa de São Paulo, despencou a bolsa do Rio, despencou a bolsa de Hong Kong, a crise dos países asiáticos, que o Japão está em crise, que a Rússia está num estado de miséria, que a missão do FMI está chegando ao Brasil. Você ouve as notícias referentes ao nosso país, olha, causa um arrepio. Causam medo. Você só ouve falar que a cada dia aumenta o número de pessoas desempregadas, o número de falências, a crise atinge todos os setores da sociedade. Você vê que os nossos governantes, o presidente da República, os governadores de estado, os prefeitos, né? Aqueles que representam a nação, eles se mostram a cada dia completamente perdidos diante da gravidade da situação. Você vê que eles querem encontrar uma solução e não tem a solução para o problema. Então, eu como pastor constituído por Deus, como anjo desta igreja, como pastor que Deus mesmo constituiu sobre a tua alma, eu tenho a obrigação e o dever de te ensinar acerca deste assunto aqui, para que tu não venhas amanhã a participar, a sofrer os mesmos castigos que os ímpios estão sofrendo. Porque a Bíblia diz: somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios. Desde que eu me entendo por gente, meu irmão, que eu ouço falar de crise nesse país, eu nunca vi mudar. Cada dia piora. Entra governo, sai governo, e você vê que a coisa vai não crescendo, que hoje atinge o mundo inteiro. Isso não vai mudar nunca. Isso é bíblico, isso é profético. E a única forma de você não sofrer as consequências desses castigos, dessa ira de Deus
que é lançada sobre os ímpios, é você viver uma vida agradável aos olhos de Deus. É você honrar a Deus, não apenas com dízimos e ofertas, mas na obediência à palavra. Honrar a Deus não é só dízimos e ofertas. Nós estamos tratando desse ponto específico aqui, que Salomão abordou, mas eu já falei a você que honrar a Deus tem que ser a obediência do todo. Não é apenas dar dízimos e oferta. É obedecer a palavra no todo. E eu vou te falar uma verdade, meu irmão amado. Eu fico profundamente angustiado quando eu vejo pessoas passando necessidades. Se tem uma coisa que me angustia, que me emociona, que mexe com o meu interior, é quando eu vejo pessoas, sabe, vivendo uma vida de penúria, uma vida de miséria. Porque eu sei, por experiência própria, por experiência vivida, o que é viver uma vida de necessidades. Eu vim de uma família, há muitos anos atrás, onde sempre houve muita fartura. Naquele tempo podia-se dizer uma família rica, porque naquele tempo, quando se tinha 2, 3 automóveis, casa própria, empresas, negócios, olha, era uma família que podia se considerar rica, mas uma família onde nunca se honrou a Deus em nada. Nunca se honrou a Deus. Uma família católica, apostólica, romana, mas que também nas horas das crises corria para o primeiro pai de santo que aparecia pela frente. E qual foi o resultado disto aí? Um dia, meu irmão, a casa desabou, um dia a casa caiu, e Jesus diz que quando a casa cai, é grande a ruína. Todos nós, eu, meus 5 irmãos, meu pai, minha mãe, né, tivemos que sair do Nordeste, fomos para São Paulo, moramos em São Paulo, sabe, amargamos anos de uma profunda pobreza. Fomos morar depois no Rio de Janeiro, foi quando eu conheci a minha esposa. Tivemos que morar nessa época numa casinha muito pobre, muito humilde, na beira do morro chamado Morro do Juramento, que é um dos morros mais perigosos do Rio de Janeiro, né? Era uma coisa muito difícil. Meu pai, que durante tantos anos foi patrão, aí nem empregado mais conseguia ser, as portas de emprego não se abriam mais. A minha mãe, que sempre desfrutou de uma vida relativamente boa, com todo conforto, com muitas pessoas para ajudá-la, muitas empregadas dentro de casa, automóvel para levar, automóvel para trazer, de repente, no Rio de Janeiro, para manter os filhos, nós éramos todos de menores, eu que sou o mais velho, tinha o que, 16 para 17 anos, não tinha nem alcançado a idade do exército, por isso tinha dificuldade de arranjar emprego. E minha mãe, para sustentar a família, foi ser entregadora de Yakult. Você conhece a Yakult? Naquele tempo não se vendia no supermercado, estava entrando no Brasil, eles contratavam pessoas que saíam puxando um carrinho, entregando de casa em casa. Não sei se aqui também começou assim. Mas, também? Pois é. E a minha mãe fazia exatamente isso no Rio de Janeiro, ganhava um saláriozinho desse tamanho de miséria, para tentar nos manter. Olha, irmãos amados, e muitas vezes, muitos dias, nós estávamos em casa sem termos nada, absolutamente nada, para colocar dentro do estômago. Nós vivemos dias de ter que pegar farinha, misturar com açúcar, farinha com açúcar, e comer farinha com açúcar, e depois beber água. É verdade, fome mesmo. Então, hoje eu sei, por experiência própria, o que é isso. Eu passei por isso. E eu sei hoje, à luz da Bíblia Sagrada, que esse tipo de vida, esse tipo de miséria, esse tipo de pobreza, esse tipo de necessidade, é nada mais, nada menos do que fruto de uma vida de desobediência a Deus. Desobediência à palavra de Deus, né? Como fazem os ímpios aí fora, mas principalmente quando isto ocorre com um crente, quando isto ocorre com uma pessoa que verdadeiramente é filho de Deus, normalmente é porque ela é desobediente a Deus, principalmente isso aqui, nos dízimos e nas ofertas. E eu tenho dito aqui à igreja e reitero, a grande maioria do povo evangélico é infiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Infelizmente, principalmente aqui na América Latina,
nós fomos educados, nós fomos ensinados a vermos Deus como Papai Noel. Olharmos para Deus somente no sentido de o que eu posso receber de Deus. Nós fomos ensinados a vir à igreja sempre pensando no que Deus tem para me dar, o que eu posso usufruir de Deus. Esse é o ensinamento que nos foi dado. A maioria do povo de Deus, quando vem à igreja, vem preocupado somente do que ele pode receber de Deus. Nunca se preocupam no que eu posso dar a Deus, o que eu posso oferecer a Deus, o que seria o correto. Então, Jesus, muitas das vezes em seus sermões, ele usava algumas ilustrações muito interessantes para ensinar regras que o próprio Deus estabeleceu e que são realmente preciosas para a nossa vida, para impedir que nós venhamos amanhã a passar por esse tipo de coisa, de exemplo, como eu acabei de citar para você agora. Porque um dia a casa cai. Um dia você vai indo e acha que nada vai acontecer e de repente é como um castelo de areia que você faz na beira da praia. Enquanto a maré está vazia, está tudo muito bem. Quando ela começa a encher, vai vir uma onda que vai derrubar tudo. Então, veja por exemplo o que ele disse no livro de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 38. O Senhor disse: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, Jesus estava ensinando aqui, que tudo aquilo que eu der, eu também receberei. Ou seja, toda a dádiva, toda a minha dádiva, tudo aquilo que eu der, sabe, vai voltar para mim mesmo. É isso que ele está ensinando nessa palavra. Isso aqui pode ser referente ao amor. Se você dá amor, você vai receber amor, sabe, multiplicado, de uma forma multiplicada, transbordante. Isso aqui pode se referir ao perdão. Se você é uma pessoa perdoadora, no momento que você necessitar de perdão, você vai receber perdão em dobro. A misericórdia. Se você for uma pessoa misericordiosa, no dia que você necessitar de misericórdia, tu vais ter quem tenha misericórdia de ti. Mas isso aqui também se aplica aos meus dízimos e às minhas ofertas. Então ele está dizendo: o que você der, você receberá uma medida maior do que aquela que você deu. E ele está dizendo: olha, essa medida será transbordante, será sacudida, quer dizer, para poder caber mais até transbordar. Você já comprou pipoca na rua? Como é que o pipoqueiro faz? Pega um saquinho, né? Aí ele faz assim. Aí bota mais. A pipoca se acomodando lá dentro, né? Vai ficar cheio o saquinho, até chega uma hora que ela, aí dá você, chega vindo transbordando, caindo, né? É isso que Jesus está dizendo. Sacudida, sacode, bate, para caber bastante, até transbordar, até derramar. Então, qual é a regra de Deus? A regra de Deus é a seguinte, meu irmão: a mesma medida que você usar para dar, seja ela grande ou pequena, pastor Sérgio, será a mesma medida que vai ser usada para medir aquilo que alguém vai te dar de volta. É a mesma medida. Você compreendeu? O retorno vai ser igualmente aquilo que você deu. Isto aqui é tão importante, meu irmão, que Jesus, em certa ocasião, disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. E tudo aquilo que eu dou a Deus é sinal de honra a Deus. Eu falei aqui domingo que isso é tão importante para Deus, essa ideia de dar e de receber, de honrar a Deus com dízimo, de honrar a Deus com oferta, de honrar a Deus com a minha vida, de honrar a Deus com o meu tudo, com obediência à palavra, que de Gênesis a Apocalipse, essa expressão aparece 2.308 vezes. Imagina como isso é importante para Deus. Então a verdade
é que nós não podemos fugir deste ensinamento aqui do sábio Salomão. Sempre que um eleito de Deus, meu irmão, minha irmã amada, se omite de honrar a Deus nesta área, ele vai viver o oposto da promessa, ou seja, escassez de recursos. Vai viver uma vida escassa, vão vir doenças, ele vai ter filhos rebeldes, sabe? Vai viver uma vida de insegurança. Vão sobreviver crises que vão dilapidar o seu patrimônio. Aqueles imprevistos que de repente aparecem e que só geram prejuízo na tua vida. Então, por favor, meu irmão, não negligencie a palavra de Deus. Não negligencie o que a Bíblia diz. Não negligencie o que o Espírito de Deus está ensinando à igreja nesses últimos dias. Porque há pessoas que gostam muito quando o pastor fala de predestinação. Tu és um predestinado, aleluia, glória a Deus. Sentem muito prazer, se regozijam quando o pastor fala da segurança eterna da salvação, que das mãos de Jesus ninguém pode mais te arrebatar, que o maligno não te pode mais tocar. Gostam quando o pastor diz, com o único sacrifício, ele te aperfeiçoou para sempre. Olha, tem gente que só falta pular e bater no teto da igreja. É verdade, mas quando nós ouvimos isso aqui, realmente dá um regozijo, dá uma alegria interior muito grande, quando nós sabemos dessa verdade. Mas há pessoas que não gostam de ouvir quando o pastor ocupa o púlpito e fala de dízimos e ofertas. Parece até que dízimos e ofertas não está na Bíblia. Parece até que está no livro de Allan Kardec. Mas está na Bíblia. É ordenança de Deus, é decreto de Deus. Então a igreja tem que saber que a vontade de Deus para todos os seus filhos, meu irmão, é de prosperidade e riqueza. Você tem que saber disso. Você tem que incutir isso na tua mente. A vontade de Deus é que você tenha a vida abundante. E eu disse aqui domingo que esta vontade de Deus está muito bem clara, de Gênesis a Apocalipse. Só não vê quem não quer. O desejo de Deus para os seus filhos é esse. Mas uma coisa você tem também que saber, para que você se aposse desta herança, destas bênçãos que são tuas, que é teu direito, Deus exige de você obediência à palavra. Se você não obedece à palavra, você entra na disciplina de Deus. Deus te disciplina, Deus tira o direito de você tomar posse daquilo que é teu. Como nós fazemos com nossos filhos. Ainda hoje eu fiz, eles queriam vir mais cedo para ensaiar a banda, não sei o quê. Nessa semana veio reclamação do colégio, eu digo, não tem ensaio de banda. Mas eu marquei com os colegas, estão lá esperando. Vai descer comigo na hora que eu for. Não vão ensaiar banda nenhuma hoje. Então para eles isso é uma frustração, porque eles gostam, né? De repente teu filho faz uma coisa errada, não está obedecendo as tuas normas, os teus ensinamentos, teu filho gosta de ver televisão, você não vai ver televisão, uma semana sem televisão, um mês sem brincar de videogame, sem jogar bola, sem fazer isso, sem fazer aquilo, né? E ele fica privado daquilo que é bom para ele. Então Deus também procede da mesma forma conosco. É a disciplina de Deus, e Deus não abre mão disso, viu, meus irmãos? Então, veja, por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9. Confira, por favor, na tua Bíblia. Está escrito assim: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Quer dizer, nesse tempo aqui, qual era a aliança? A lei de Moisés. Então Deus estava exigindo do povo judeu que guardasse as palavras da lei, que cumprisse a lei de Moisés. Eu pergunto, o que Deus requer da igreja hoje? A tua obediência às palavras da nova aliança. A palavra da graça de Deus. E se não cumprir, pastor? Se não cumprir a palavra, se não obedecer a palavra, é só você voltar um pouquinho atrás, no capítulo 28, deste mesmo livro de Deuteronômio,
Versículo 29. Só muda a aliança, só muda a palavra. Diz assim: apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Quer dizer que a obediência à palavra de Deus gera uma vida infrutuosa. A pessoa não prospera, a pessoa não é bem sucedida em nada, ela não tem visão, ela vive uma vida cega, sabe? Ela está sempre vivendo uma vida de aperto, tem sempre alguém que lhe rouba alguma coisa, vem os devoradores da vida e sempre trazem transtorno. Você sabe qual é o grande problema que eu vejo? É que, via de regra, eu ouço os pregadores dizer assim: irmãos, está escrito na Bíblia, Deus disse que o povo deles será sempre cabeça nesta terra, vai estar sempre por cima, nunca por baixo, vai emprestar a muitos, jamais tomará emprestado. E todo mundo diz aleluia, glória a Deus. Tem gente que pula, vira cambalhota, planta bananeira. É porque isso empolga realmente. Mas eles não dizem, pastores, isso é que é o que eu acho grave, que você só vai viver dessa forma se você obedecer a palavra. Eles não dizem à igreja que se a igreja for desobediente, vai acontecer com o povo de Deus justamente o contrário daquilo que Deus está prometendo. E aí está a gravidade. Você quer ver só? Olha o versículo 43. Deuteronômio 28, 43. 43, 44. Olha o que diz a palavra. Se você desobedecer, o estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Deus está dizendo: olha, se você não cumprir a palavra, vai acontecer o contrário. Os ímpios lá fora serão cabeça, você vai ser cauda. Os ímpios é que vão emprestar a você, não é você que vai emprestá-lo. Então, eu estou te mostrando com Bíblia na mão, que o desejo de Deus é que você prospere em tudo que você faça. Que você prospere no teu casamento, que você prospere na tua família. Você que faz faculdade, que você prospere na tua faculdade, alcance os teus objetivos, sabe? Que você se forme naquilo que você deseja, que você prospere na tua vida profissional, que você prospere na tua empresa, no teu comércio, sabe? Na educação dos teus filhos, no teu casamento, na tua vida sentimental, na tua vida amorosa, etc, 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 em tudo. Mas eu, como pastor, tenho que ser sincero com você. Olha, nada disso que faz parte da prosperidade de Deus, meus irmãos, vem através de movimentos mágicos. Não se iluda, por favor. Nada disso vem através de corrente da prosperidade, como você ouve toda hora aí nas rádios. Fogueira santa, não sei de quê. Varinha de Arão. Ou através de um trabalho de macumba, ou através de uma promessa feita a um santo, ou através de uma romaria feita a Juazeiro do Padre Cícero. Não, a prosperidade de Deus é fruto, é resultado de uma vida de temor a Deus, de obediência à palavra, de você honrar a Deus da maneira que Deus quer ser honrado. Deus não abre mão disto. Fora disto aqui, meu irmão, é artimanha do diabo, é a astúcia de Satanás através dos seus ministros. Todas essas abominações que você vê hoje aí fora, isso aí está infestando o Brasil e o mundo todo. Essas artimanhas que os falsos profetas utilizam, né? Vem fazer uma corrente, você vai ficar rico, vem acontecer isso, vai acontecer aquilo, venha buscar a rosa ungida, venha buscar o óleo da riqueza. Um dia desse eu estava ouvindo isso, o óleo da riqueza.
E disse: você vai ungir a sua mesa de trabalho, vai fechar os olhos e vai dizer: eu quero ser chefe dessa associação. E Deus vai te... Isso é mentira! Tudo isso não passa de superstições, irmãos, para fazerem comércio com o povo de Deus. Então, trazer dízimos e ofertas é um decreto divino e que tem que ser obedecido pelo povo de Deus, tem que ser obedecido pela igreja. Porque esta é a forma que Deus determinou que a sua igreja fosse mantida. A igreja não pode ser mantida por outros meios. A igreja não pode ser mantida através de conchavos políticos. Como você vê hoje aí: não, precisamos eleger o deputado fulano. Olha, irmãos, ele está aqui, vai nos ajudar, vamos todo mundo votar nele, porque nós precisamos da ajuda. Quando ele se eleger, ele vai conseguir verbas lá de Brasília para a igreja. Não é isso que está na Bíblia? A igreja tem que ser mantida através dos teus dízimos e das tuas ofertas. E à medida que você dá liberalmente, por amor, não em troca de alguma coisa, não obrigado, não com tristeza, não por necessidade, aí você diz assim: pastor, mas Jesus também teve um ministério. E no ministério terreno de Jesus, ele não precisou de dízimos e ofertas. Eu ouço por vezes pregadores dizerem isso: Jesus nunca pediu oferta, Jesus nunca precisou de dízimos. Vamos ver isso na Bíblia? Abra, por favor, em Lucas capítulo 8. O problema é que as pessoas não têm conhecimento da Bíblia, e aí cria-se uma situação terrível, né? Lucas capítulo 8, versículo 1 em diante. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, distribuindo óleo ungido, chamando as pessoas para fazerem corrente, mandando colocar um copo com água na frente do rádio, mandando fazer vigília, ficar com 12 horas com o joelho no chão, proibindo as mulheres de usarem calça comprida, de cortar o cabelo, de pintar as unhas. O que Jesus fazia? Pregando e anunciando o reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Até aqui Jesus não tinha morrido na cruz, sacrificado o seu corpo na cruz. O que imperava era o império das trevas. O demônio podia entrar, podia sair, não é verdade? Hoje não é mais possível isso acontecer. E no versículo 3 ele diz: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Olha, tem gente importante, hein? Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Olha, essas mulheres aqui, meu irmão, elas contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e dos seus apóstolos. Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Está no português, claro, não está? As quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Não era coração de jejum, não, era com os bens mesmo. Era com o ofertório. Veja o que eu vou te mostrar no livro de João. Adianta um pouquinho para João, capítulo 12, versículo 6. 12, 6. Você conhece aquele episódio daquela mulher que chegou aos pés de Jesus e ela estava tão tocada pelo Espírito de Deus, ela estava tão influenciada pelo Espírito do Senhor, sabe, tão grata a Deus, que ela pegou uma libra de nardo puro, perfume muito precioso, e ela começou a ungir os pés de Jesus, e depois começou a enxugar com os cabelos, e de repente Judas disse: mas não pode fazer isto, isso custa muito dinheiro, como é que ela está desperdiçando, jogando esse nardo preciosíssimo nos pés dele? Devia se vender isso aí e distribuir aos pobres. Olha o que diz o versículo 6. Isto
Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas era o tesoureiro. Interessante, né? Ele que levava a bolsa onde se botava as ofertas e os dízimos e tirava do que se lançava lá dentro. Olha o que o filho do diabo faz. Quer dizer, ele não estava preocupado com pobre nenhum. Quando você vê uma pessoa dizer assim, não, eu não concordo com dízimos e ofertas, porque eu acho que quando o pastor está pedindo dízimo e oferta, ele vai meter a mão, e eu não confio no pastor, e ele está roubando dinheiro. Ela não dá dízimo e oferta, não é por causa disso não, meu irmão. Não é porque ela acredite que o pastor vai meter a mão no dinheiro. Quando ela diz isso, é porque se ela estivesse no lugar do pastor, é isso que ela faria. É isso que está dentro dela. Essa que é a verdade. Hã? Você vê que Paulo compreendeu tão bem, meu irmão, a importância de nós mantermos a casa de Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, que ele mesmo, Paulo, ensinou que à medida que nós suprimos as necessidades da igreja, Deus vai suprindo cada uma das nossas necessidades. É o dai e ser vos a dado. É o cumprimento da regra. Vamos ver isso em Filipenses. E tem gente que não crê nisso. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Acompanhe, por favor, na tua Bíblia. Na minha está na página 311. Paulo diz assim aos irmãos da igreja de Filipos: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Deixa eu fazer um comentário rápido sobre essa igreja aqui que Paulo está escrevendo. Os filipenses, irmãos, várias vezes ajudaram o ministério de Paulo a pregar a graça de Deus naquela época, quase 2000 anos atrás, com os seus bens, com as suas ofertas, com os seus dízimos. Várias vezes eles fizeram isso. Eles tinham acabado de mandar para Paulo mais uma ajuda, mais uma oferta, e Paulo disse: olha, estou suprido. Isso que chegou às mãos, isso é como um aroma suave, isso é como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Você vê que quando você dizima e oferta, para que a obra de Deus seja feita, para que a obra de Deus se desenvolva, quando você fez ainda há pouco, eu pedi, faça, dê o melhor, eu não sei se tem ali o dinheiro suficiente para amanhã, eu não sei, pode ter, pode não ter, não sei, mas se você fez o melhor, isto que você fez, meu irmão, é como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. No versículo 10, olha o que ele diz, volta um pouquinho atrás. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Deixa eu fazer um comentário. Quando Paulo diz que já teve experiência de tudo, tanto de abundância como de escassez, de repente você vai dizer, mas como é que pode? Um apóstolo passou necessidade? Mas esses momentos de escassez que Paulo passou, esses momentos de necessidades, era por causa da perseguição que naquela época era violenta. No início do cristianismo, meu irmão, quando alguém se convertia ao cristianismo, em muitas cidades, os governos mandavam confiscar todos os bens. Se a pessoa era funcionária pública, perdia o emprego.
Então isso aqui não era uma disciplina, era uma consequência da obra missionária em si, como acontece às vezes hoje em muitos lugares do mundo ainda. Então, o que Paulo estava dizendo? Ele disse: olha, meus irmãos filipenses, eu estou sobremaneira alegre, porque mais uma vez Deus usou vocês para me ajudar, para mandar o mantimento para as minhas necessidades. E ele diz aqui, eu digo isto, o que ele está dizendo aqui, ó, é não porque eu esteja em pobreza, não é que eu esteja vivendo na miséria, não é porque eu esteja precisando, é porque eu já aprendi a viver em qualquer situação, de todas as circunstâncias das vidas, Paulo está dizendo aqui, sejam elas boas ou mais, eu já tenho experiência. Ele estava dizendo, olha, em todas as circunstâncias, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele estava dizendo, olha, tanto nas boas como nas más, Jesus tem suprido as minhas necessidades. Amém? No versículo 14, ele diz, todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, interessante, né? No início do Evangelho, o Evangelho iniciou com quem? Pensei que era com Mateus, Marcos, Lucas e João. Só tem um Evangelho, foi com Paulo. No início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então ele estava dizendo, olha, apesar de eu crer que em todos os momentos da vida, sejam eles bons ou maus, Jesus supre a minha necessidade, vocês fizeram muito bem me ajudando neste momento de necessidade que eu estou vivendo. Você vê que em seguida ele começa a elogiar o comportamento desses irmãos, dessa igreja, e Paulo faz eles se lembrarem que no início, quando ele lhes pregou o Evangelho, e depois quando ele partiu para a Macedônia, só esta igreja aqui, meu irmão, só esta, nenhuma outra, praticou a ordem de Jesus no que diz respeito ao dai e ser-vos-á dado. E só vocês fizeram isto. Nenhuma outra igreja praticou. Nenhuma igreja contribuiu. Nenhuma igreja ajudou com recursos para que Paulo fizesse o seu ministério. Você vê que ele diz aqui, mesmo quando eu estava em Tessalônica, vocês me ajudaram, não apenas uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. E o que eu acho deveras fantástico, impressionante, meu irmão, é que esta igreja, ela estava ajudando outras igrejas. Os recursos que eles estavam adquirindo e que estavam enviando para o apóstolo, não era para ser usado em proveito deles, era para ser usado em proveito de outra igreja, de outra denominação, digamos assim. Porque quando você contribui e vai resultar em benefício para o templo que você frequenta, né? Vai trazer mais conforto. E quando você faz isso para ajudar o outro lá que você não sabe nem quem vai ser, como nós temos feito aqui, por exemplo, você está ajudando pessoas que vão congregar na igreja do Cabo que você nunca viu, talvez nunca veja na tua vida. Você podia dizer, não, pastor, peraí, vamos cuidar da nossa precisa de tantas coisas, nós ainda temos tanta coisa aqui a fazer, vamos, mandar recursos para outra igreja, vamos pagando aluguel da outra lá, que nem da... Foi isso que esses irmãos aqui fizeram. Eram ofertas dadas em benefício de outros irmãos. Veja o que ele diz no versículo 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não é que eu procure o dinheiro de vocês. Paulo está dizendo, eu não sou pastor do bolso de ninguém. Eu não quero os bens de vocês.
O que realmente me interessa, o que realmente me deixa feliz, é saber que este procedimento, que esta maneira de vocês agirem, esta maneira generosa, esta obediência a Deus, vai resultar em benefícios em favor de vocês mesmos. Deus vai recompensá-los abundantemente. Paulo disse: eu fico feliz porque isso vai ser bom para vocês. Deus vai devolver multiplicado. No versículo 19, veja como ele confirma isso. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus alguma de vossas necessidades. Há de suprir o quê? Cada uma de vossas necessidades. Você vê? Quando eu supro as necessidades da obra de Deus, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Deus também irá suprir cada uma das minhas necessidades. Você lembra que eu falei ainda há pouco? A necessidade de pagar um aluguel, a necessidade de você comprar móveis novos para sua casa, de você comprar um automóvel, ou de repente trocar o teu automóvel por um automóvel mais novo. Deus vai suprir a necessidade de você educar os teus filhos, de você conseguir uma promoção lá no teu emprego, de você conseguir um aumento de salário. Você que é um empresário, Deus vai suprir a tua necessidade de você ganhar uma concorrência. Mas você entra numa concorrência, 1000 empresas concorrendo, e Deus vai dizer: quem vai ganhar é esse aqui. Quando Deus age de forma sobrenatural, o milagre tem que acontecer, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Então diga glória a Deus. Mas eu quero terminar a mensagem dessa noite, meu irmão, fazendo um alerta muito interessante para a igreja. Às vezes você é uma pessoa que honra a Deus, obedece a palavra, é um fiel dizimista, é um generoso ofertante, é uma pessoa que tem zelo pela vida espiritual, não falta aos cultos, sabe? Estuda a Bíblia, ora, é aquela pessoa que está enquadrada dentro do padrão que Deus exige. Aí você passa a ter direito a colher os frutos da sementeira. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, ele também. Você passa a ter direito a ter prosperidade e riqueza na tua casa. O salmista disse isso. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado. Na sua casa haverá prosperidade e riqueza. Acontece, porém, que às vezes você faz tudo isto. Olha, isso é importante. Abra bem os teus ouvidos, porque eu vou te ensinar agora, porque eu vou te falar. Às vezes você faz tudo isto, meu irmão, mas você está cercado de pessoas que não obedecem à palavra de Deus. Pessoas que não são fiéis nos dízimos, pessoas que não são ofertantes, pessoas que normalmente nem vêm à igreja. Pessoas que às vezes até criticam você porque você vem à igreja, porque você obedece à palavra. Às vezes são pessoas da sua família, são parentes, pode ser amigos, às vezes é um primo, às vezes é um irmão, um cunhado, um avô, uma avó, não importa. Um colega de trabalho. É aqui que você tem que ter cuidado, meu irmão. Porque esse tipo de gente sempre se aproxima de você com a canequinha do diabo. Pastor? Canequinha do diabo, pastor? É verdade. Eles vêm com a canequinha do diabo para tirar aquilo que Deus está te dando. Isso é muito sério. Parece engraçado, mas é sério. Você obedece a Deus, você honra a Deus, você obedece a palavra, você vem aos cultos, você dá teus dízimos, você dá as tuas ofertas, você se envolve com a obra de Deus, sabe? Você dá o teu sangue, o teu suor, você passa a ter direito à proteção de Deus, à bênção de Abraão, você passa a ter direito a ter prosperidade e riqueza na tua casa, isso passa a ser um direito legítimo teu, você passa direito a tomar posse da tua herança. Mas tem alguém à tua volta
que não tem direito a nada disso, e aí vem com a canequinha do diabo e diz assim: olha, dá para você me arranjar aí R$50, porque este mês o meu dinheiro não deu para completar o aluguel da minha casa? Você não. R$50 dá. Veja um parente, veja um amigo. Não importa quem seja. Passa mais algum tempo, lá vem uma outra pessoa. Dá para você me emprestar R$100 aí? Eu estou com uma dívida no comércio, esse mês a coisa ficou difícil, minha vida está meio embaralhada, por favor me ajude. Você pega R$100. Canequinha do diabo vai andando, vai passando, lá vem uma, lá vem duas, lá vem três, lá vem quatro. No fim do mês, meu irmão, o devorador está devorando todas as tuas coisas. Isso é uma das maneiras do devorador agir. Veja quantas canequinhas do diabo estão à tua volta. Cuidado com isso. Eu já apanhei muito com isso aqui, viu, quando eu não conhecia a verdade. Muito. Eu não conhecia. A gente fica com pena, né? Você fica compadecido, mas é uma canequinha do diabo. Aquela pessoa, às vezes está vivendo aquela situação difícil porque ela está na disciplina de Deus. Por isso que eu digo que não pode. Eu admito, sim, que uma pessoa chega aqui à igreja, ela acabou de chegar, ela está cheia de problemas, ela, sabe, estava separada de Deus, ela se reconcilia com Deus, quando ela chega ela está passando necessidade, pode estar desempregada, sei lá, pode estar toda cheia de dívida, isso eu admito, é normal. Mas à medida que ela ouve a palavra e vai obedecendo, Deus vai agindo. Mas eu não posso admitir que uma pessoa esteja dentro da igreja ouvindo a palavra 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e a vida tem alguma coisa errada, meu irmão? Davi disse: não pode. Mas durante toda a minha existência eu nunca vi um justo desamparado. Quando os judeus chamavam de justo, era o que obedece à palavra. Quando dizia fulano é justo, ele vive a palavra, ele obedece a palavra. Eu nunca vi alguém que obedeça a palavra desamparado por Deus. Nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se alguém está na igreja, já está, o tempo está passando, o tempo está passando, o tempo está passando, e você não vê Deus agir, é porque essa pessoa não está em obediência a Deus, está em pecado, meu irmão. Pode procurar que tem coisa errada na vida dela, porque Deus não mente. Deus não deixa de cumprir a palavra dele. São palavras do rei Davi. Jamais vi, jamais, nunca vi, nem pode ver um justo desamparado, o que cumpre a palavra desamparado. Então, se a pessoa está desamparada, é porque ela não está honrando a Deus. E se ela não está honrando a Deus, ela está debaixo da disciplina de Deus. E se ela se aproxima de você, e você começa a ficar com pena, e começa a querer tomar o lugar de Deus, olha, você que vai arcar com os prejuízos. Porque Deus não vai se agradar de estar dando uma coisa que é teu direito, e você está dando para alguém que Ele não está querendo dar. Como? Exatamente. Se confirma exatamente Malaquias. Nós vamos falar isso aqui no domingo. Vamos continuar sobre isso. Então, isto, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, você tem que ter olhos espirituais para entender isso aqui. Porque às vezes nós temos muito aquela coisa de se deixar levar pelo coração, né? A Bíblia diz: enganoso é coração. Eu já passei por muitas experiências amargas por causa disso. Antes da graça de Deus, aqui mesmo nesse santuário, pessoas que estavam,
tempo, e a vida não andava, tudo preso, sempre necessidade, e por causa da pena, por causa do coração, todas as pessoas que eu tentei ajudar me trouxeram prejuízos e me causaram sérios problemas na vida. Todas elas, sem exceção. Teve gente que até nos colocou na justiça. Nós colocamos aqui na igreja para ajudar sem necessidade, que a pessoa estava, a igreja não precisava naquele momento, minha esposa ficou condoída, por favor, ajuda, poxa, está assim, está assado, digo, mas a igreja não pode, não estamos precisando, mas vamos fazer um jeitinho e tal, e botamos a pessoa aí, e dávamos uma ajuda para ela por mês. O resultado, que um dia pegamos essa pessoa fazendo coisas erradas, tiramos e correu, foi botar na justiça. Não, eu era funcionário da igreja, não sei quantos anos, trabalhava de 7 da manhã até as 7 do outro dia, 24 horas direto, virando noite, dia, coisa. E está até hoje problemas aí na justiça do trabalho. Todas as pessoas que nós fizemos isso, todas. Então é preciso ter muito discernimento, meu irmão, muito discernimento, para você saber quando o irmão está enfrentando um momento de crise, mas é uma coisa que você vê que não é uma punição, não é porque ele está em pecado, foi uma situação que às vezes até Deus permitiu por um motivo qualquer, até para você praticar o teu amor para com ele, de uma pessoa que vem vivendo uma situação, olha, que vem se arrastando há anos, e você vê que Deus não está se manifestando nunca. Então, por favor, não deixes, meu irmão, não permita, minha irmã, que as tuas bênçãos, aquilo que é teu direito, aquilo que é direito legítimo teu, seja levado por alguém que não está honrando a Deus, porque Deus não vai se agradar de ti, e as consequências virão sobre a tua própria vida. Você está compreendendo isso? Então diga graças a Deus. Domingo nós vamos continuar sobre o assunto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse à igreja. Em nome de Jesus.